Por saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quero também dar um bem-vindo para nossos internautas, aí nossas redes sociais, sejam bem-vindos. Deus tem uma palavra para o coração de cada um dos irmãos. Eu tenho 2 textos bíblicos para ler. O primeiro texto, nós vamos ler em Salmo 97, o verso 1 e 2. Vamos falar hoje sobre justiça. Algumas quarta-feiras vamos estar falando sobre justiça. Irmãos, não prometo pregar todas as quarta-feiras, mas tem algum entendeu por aqui que vai me ajudar. Amém? Que muitas das vezes nós passamos por tantas perdas, perdemos tantas coisas. A injustiça, irmãos, leva alguém à morte. Você não sabe essa questão de justiça, como é algo tão sério na vida da humanidade, principalmente da igreja. Vamos aqui, aleluias. Salmo 97, o verso 1 e 2. O Senhor reina, regozije-se a terra e alegre-se as muitas ilhas. O 2. Nuvem e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base de seu trono. Eu vi vários outros salmos. O Salmo 9, o verso 1 também vai dizer que a justiça e o juízo é a base do trono de Deus. Daqui já parte, irmão, um grande princípio, que aqui faz parte dos atributos de Deus. Também o Salmo 86, o verso 14... Não, 89, verso 14, o versículo 14, também vai dizer que o trono de Deus, ou seja, que a justiça é a base. O trono de Deus é a base, a justiça é a base do trono de Deus. Justiça e juízo é a base do seu trono. E já de antemão, eu queria falar já para os amados irmãos que Deus manifesta a sua justiça por meio de nós. E por meio dos anjos. Já guarde aí. Deus manifesta a sua justiça, o seu juízo, por meio de nós e dos anjos. E o Apocalipse vai deixar isso muito claro, acerca do Apocalipse, que é os anjos que vão derramar a taça da ira de Deus. E a taça da ira de Deus que vai se derramar, uma dessa taça é a oração dos santos, que vai ser lançada sobre a terra, e houve terremoto, saraiva, relâmpagos, e o Senhor manifesta o seu juízo na terra, com a taça que vai ser derramada, e que dentro desta taça que tem reservado lá dentro é a oração dos santos. Para os irmãos terem uma ideia de que assim, às vezes erramos por não conhecer a profundidade das Santas Escrituras. Às vezes pecamos por não conhecer, mas também vamos entender que às vezes pecamos por ignorância. E quando pecamos por ignorância, então Deus, como justo juiz, Ele tem misericórdia de nós. Porque a base do trono de Deus, primeiramente, é justiça e juízo, mas também a misericórdia. E quando Ele executa a justiça e juízo, mas também Ele executa, Ele usa de misericórdia. Então, amados irmãos, prestem bem atenção. Hoje foi um dia de muita batalha para mim, só a graça do Pai. Deu trabalho para estudar a palavra. Irmãos, batalha e mais batalha, e batalha espiritual. A gente sabe que não é fácil quando a gente vai ensinar a palavra, porque o adversário das nossas almas, ele não quer que venhamos conhecer a palavra de Deus. Ele não quer que a gente obedeça ao Senhor. O inimigo luta para que o povo
continue indouto no conhecimento, ignorante. A ignorância nesse ponto aqui não é o caso da pessoa ser ignorante, mas nesse caso a falta do conhecimento. E às vezes nossas bênçãos ficam detidas, ficam retidas por a gente, muitas das vezes, cometer injustiças. Então, é importante a gente conhecer a palavra, porque o conhecimento liberta. Por isso que o Senhor Jesus nos dá um texto, que esse texto é peça fundamental na libertação do pecador, que é o que está em João 8, o 32 e o 36. É 37 e 36. Aonde o Senhor Jesus nos declara, ensinando, falando para os judeus que criam nele, Jesus está dizendo: se vocês permanecerem no meu amor, na minha palavra, olhe bem, vocês conhecerei a verdade, e esta verdade vos libertará. Então já é uma condição, quando eu conheço a verdade, que é a palavra, os ensinos de Deus. Então isto eu já sou condicionada à libertação. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, não é que eu tenho aversão a essa questão de orar com imposição de mão, porque eu sei que é bíblico. É bíblico. A oração com imposição de mão. E ela está ungindo os enfermos. E há um mistério assim, irmãos, há algo muito especial da parte de Deus na unção, com o santo óleo, com o óleo da unção. E nós sentimos o efeito disso. E nós sentimos o resultado disso quando nós estamos ungidos, não é verdade? Você pode estar, às vezes, oprimido, às vezes você está ansioso, deprimido, às vezes você está com a sua alma doente. É um sentimento que você não consegue expressar, você não consegue falar, você não consegue explicar. E são sentimentos muito estranhos. E quando alguém unge as mãos, põe a mão no azeite, o azeite na mão, aleluia, da brecouve anástia, que põe sobre a nossa cabeça a oração da fé, dentro do princípio da palavra. Você pode estar morto, tu vai reviver, porque é a palavra de Deus em ação que se cumpre. E quando nós, aleluia, temos essa confiança no Senhor, que essa fé está em nós, então quando eu oro com fé sobre você e com amor, você sente o resultado de imediato. É automático. Também vai aqui outra dica importante. Quando você for orar pelo irmão, ore com amor. Ore com amor, não é só com fé. Porque às vezes a pessoa ora com fé, mas às vezes não tem aquele amor no coração. Aquele amor de sentir o sofrimento, a dor daquela alma. Sabe, às vezes a gente ora, mas a gente ora sem aquele sentimento que o irmão está sentindo. Então, quando for orar, ore sem, meu Deus, colocando em teu coração o desejo, a alegria e a vontade de ver aquele irmão ser abençoado. Porque se a gente não orar com amor, os doentes não são curados. As pessoas não são abençoadas, irmão. Não é só a fé, mas é com o coração. Que Deus honra muito isso daqui. Uma outra coisa que eu quero falar para os irmãos de início da mensagem. Eu vou para outro texto. O texto que eu vou ler parece que não tem nada a ver com isso daqui, mas tem tudo a ver. Descende daqui. Que vai falar de um ato de justiça, né? De recompensa, de um homem rico, servo de Deus, que teve um escravo, e que esse escravo vai para a cadeia porque roubou o seu senhor. E lá se encontra com Paulão, apóstolo Paulo. Lá se encontra com Paulo, e chegou lá, a história mudou. Tá, irmãos?
Mas deixa eu terminar de falar, que eu já ia aqui na introdução falar para a igreja o seguinte. Amados, vocês são crentes? Fale com fé. Faça uma afirmativa de fé. Porque se tu é crente, tu é justo. E a justiça de Deus se manifesta por meio de você. Você transmite essa justiça. E essa justiça é a lei, é o amor de Deus. E a base desta lei é o amor. A base dessa justiça é o amor. O amor, a justiça está fundamentada no amor. Isso é interessante. Então, sendo você salvo em Jesus, sendo você um justo perante o Senhor, você precisa entender que Deus lhe deu autoridade, autonomia para orar e ver a coisa acontecer. Você precisa confiar em Deus na sua oração. Então, não pense você que você só vai ser abençoado se uma pessoa que você julga que está acima de você, se essa pessoa orar. É bom todo mundo orar, porque a união faz a força e a bênção é mais ligeiro. Mas vocês viram o exemplo de uma mulher? Essa mulher não vai convertida, irmãos. Não é isso, irmã? Esqueci o nomezinho da irmã. Delma. A nossa irmã Delma, ela é nova convertida, viu? Ela é uma bebê na fé, viu? Se converteu em um dia, parece que eu tinha chegado a São Paulo, ministrei a palavra, e ela pregou no primeiro dia que ele chegar a São Paulo, ministrei a palavra aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vocês viram o exemplo de fé que ela demonstrou perante o desafio e o problema que ela estava enfrentando. Naquela hora não tinha a pastora Ana, não tinha a pastora Aurelina, não tinha o irmão Sandro Levita, não tinha os outros levitas, não tinha... Ela disse assim, mas eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o Deus que eu entreguei minha vida. E se Deus é por nós? Olho para os montes. Então, irmãos, olhe, existem. Deixa eu falar uma coisa aqui. Que tem dentro de cada um de nós às vezes. Porque até eu passo por isso. Conceito de inferioridade espiritual. Qualquer dia eu entrego essa mensagem aqui. Conceito, está entendendo? De inferioridade espiritual. Então, isso está em nós. Inferioridade, a gente se achar sempre inferior. Achando que a nossa oração é insuficiente para o operar de Deus. Isso não é verdade. Confie no Deus que você serve. Acredite no Deus que você entregou a sua vida. É quando a pessoa se sente um nada, se acha incapaz e acha que a sua oração não é ouvida. Se acha pecador demais, se acha muito insignificante. E a pessoa começa, ela começa com aquele sentimento de menosprezo, de descrédito. A pessoa se descredibiliza a si mesmo. E isso é muito triste, porque isso impede do cristão avançar. Isso impede do cristão ser uma pessoa de fé. Atrapalha a fé do cristão. Porque o véu do templo já se rasgou há mais de 2000 anos atrás. E agora todos nós temos livre acesso.
E estamos com a nossa face descoberta, porque quando Jesus entrou em nossas vidas, então havia um véu de pecado nos separando de Deus. Aí Jesus vem, rasga esse véu de negridão chamado pecado, e agora nós temos livre acesso ao trono da graça. E nós temos um Deus que está pronto a nos ouvir. E essa coisa, não tem oração fraca. Não existe oração fraca. Sabe por quê? Porque nós não estamos orando a um Deus fraco, nem a um Deus morto, nem a um Deus mudo e nem a um Deus surdo. Mas quando eu falo com esse Deus que é soberano, quando nós falamos com nosso Pai, e quero vos dizer que até mesmo o teu pensamento é uma conversa com o Papai do céu. Até o teu pensamento é uma comunhão, é um diálogo. Até no seu pensamento você conversa com o Senhor. Quantas das vezes o Senhor já tem revelado, algum irmão diz assim: você tem falado com Deus, mas a tua fala não foi ouvida por ninguém. E a tua fala foi um pensamento que veio assim, aquela vontade, aquele pensamento: eu queria isto, eu queria tanto, né? Eu estou com vontade de receber, estou precisando disso, Pai. O Senhor vai lá e Ele sonda o mais profundo do teu pensamento, do teu intelecto, da sua mente. Saia daqui hoje diferente, convicto que Deus, Ele é onisciente, e que quando falamos com Ele em particular, em silêncio, Ele ouve. Não tem essa de oração fraca, não tem essa de crente fraco. Você precisa vivenciar o que a palavra do Senhor nos ensina. Você precisa se apropriar do que a palavra de Deus nos assegura. Porque nós somos, queridos irmãos, nós somos a voz de Deus que clama no deserto. Nós somos a voz de Deus que proclama a santidade de Deus, que proclama a justiça de Deus, que proclama a grandeza do Senhor, que proclama o amor de Deus. E todos nós devemos ter essa consciência. Nós não podemos continuar assim. Vamos ver aqui um livro em Filemão, que é de um único capítulo, né? É bem interessante, querido. Paulo o Velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. E eu tomei e enviar, e tu novamente, e tu torna a recebê-lo como as minhas. Meu Deus. Vamos aí o 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o revestivesse para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim, como a mim mesmo. E se te fez algum dano
ou deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deveis. Sim, irmão, eu me regozijo de ti no Senhor. Creia as minhas entranhas, meu Deus, no Senhor. Creia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que digo. Juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelo vosso coração vos de ser concedido. Pelas vossas orações lhe será concedido. Vamos deixar um pouquinho o texto aí. Meu Deus, né? Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. A minha tradução tem um pouquinho diferente, eu li na minha, a vez embaralhou um pouco, a minha tradução é um pouquinho diferente. Mas, irmão, pensa numa coisa tão gostosa, tão doce, tão edificante, tão ensinador, esse texto. Eu gosto muito desse texto. E eu acho, não lembro bem quando que eu preguei esse texto aqui, já faz muito tempo. Mas eu admiro bastante esse comportamento, esse ensino, esse princípio, esta forma, essa maneira do apóstolo Paulo. Eu já dei isso aqui várias vezes, nesse aqui escola bíblica, menos aqui, não ensinei ainda. Mas um bom tempo da minha vida a gente ensinava muito acerca desses princípios, né? Então, o que é que está acontecendo aqui, para quem ainda não conhece de Bíblia? Quem conhece já sabe, tá bom? Paulo está preso, tá bom? Aqui Paulo está preso. O verso 1 vai dizer que ele está escrevendo essa carta. Ele se declara como prisioneiro de Jesus Cristo, ao irmão Timóteo e ao amado Filemon. Então vai ver que nesse momento Timóteo é o pastor dessa igreja. Essa igreja é na casa de Filemon. Então quem é Filemon? Filemon é um senhor rico que se converteu ao evangelho e lá dá-se início uma igreja, porque naquela época cada casa era uma igreja em cada casa. Onde a pessoa se convertia, então ali formava-se uma igreja, tá? Por o fato da distância, por o fato de nem todo mundo poder ir para Jerusalém, até mesmo porque aqui está nenhuma fase, nenhum tempo de crescimento de igrejas, onde o evangelho estava sendo pregado, anunciado, aqui no momento da expansão do reino. Então, em muito lugar aqui era anunciado o evangelho, e aonde havia pessoas que se convertiam, havia convertidos a Cristo, ali dava início à igreja. Aqui Timóteo, ele é o pastor dessa igreja. E aqui houve um episódio que Onésimo, ele é um escravo. E antes dele se converter, ele roubou a Filemon, que é o seu senhor rico. O escravo roubou a Filemon. A história vai dizer isso. E por esse ato que esse escravo comete, ele é levado para a prisão. Está preso. E lá se depara com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, como sempre, ele dizia: eu, prisioneiro de Jesus. Eu acho muito bonito isso.
E eu entendo que a mentalidade de Paulo e a linguagem de Paulo ele não é só apenas por ele ser um prisioneiro das autoridades romanas, um prisioneiro de prisão, de cárcere, de cadeia. Mas eu entendo também que quando Paulo declara, ele como prisioneiro de Cristo, se declara prisioneiro de Cristo, ele está dizendo que ele está preso a Cristo. A tal forma, ele está tão convicto de que Jesus está com ele, que ele está condicionado a isso, só anunciar o Evangelho. E ele está condicionado a passar por tudo, mas como servo do Senhor. Então assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou preso a Cristo. Eu estou aliançado com Jesus, não dá para separar. E nessa aliança que eu tenho com meu Jesus, eu vou para a cadeia, para onde for, porque eu posso estar preso, mas a palavra, ela está livre na minha boca. Às vezes a gente está preso em uma situação e a gente não quer falar do Evangelho, a gente não quer evangelizar, a gente quer ficar, né, com a boca cerrada. Mas Paulo não é dessa forma. Esse apóstolo, ele tinha prazer em anunciar o Evangelho. E nesse momento, não somente Onésimo é alcançado por Paulo, mas muitos outros que Paulo gerou em dores de parto, ele gerou em cadeia. E ele vai assim, há um momento que ele fala: olha, esse eu gerei em dores de parto, eu estava na cadeia. E é muitos filhos que ele gerou em dores de parto. Porque se a gente for fazer uma análise de como era o presídio, o cárcere que Paulo ficava, que os prisioneiros ficavam, geralmente era numa masmorra ali, geralmente era em um porão sujo, né? Sujo, frio, mal cheiroso, não tinha essa questão de vaso sanitário, a necessidade fisiológica era feita ali mesmo entre eles. Aquilo era frio, mal cheiroso, escuro. Sim, sempre era à beira do mar, e isso é que trazia aquela umidade. Era muito úmido, era um lugar assim que era impossível. Era impossível a pessoa viver ali. Mas Paulo era preso dessa forma. E ele aqui ganha Onésimo. Onésimo se converte a Cristo. E agora chega o momento da sua liberação. Ele pagou a pena e chega o momento de sair da prisão. Chega o momento da sua libertação. Chega o momento dele voltar. E voltar para onde ele era escravo. Então o texto que nós lemos, o que é que Paulo faz? Primeira coisa, ele como apóstolo, ele podia impor, não é verdade? Assim, não, vai receber Onésimo e tal. Não, ele se apresenta com todo respeito, com toda educação, com toda a ética. E ele faz todo esse relato do texto que nós acabamos de ler aqui, né? Toda essa exposição para poder fazer o pedido a Filemão. Ele diz: olhe, glória a Deus. O versículo 5 é extraordinário. Paulo sabia o testemunho de Filemão. Primeira coisa, Paulo sabia que Filemão era um homem justo. Paulo sabia que Filemão era um homem que tinha um bom testemunho. Isso diz o versículo 5. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Aqui está o segredo. Isso aqui chama-se justiça. Ouvindo o seu testemunho, vendo que você é um homem justo, o amor que você tem para com o Senhor Jesus Cristo e para com os santos. Isso aqui é qualidade de justos. Isso aqui é qualidade dos santos. Isso aqui é qualidade de quem verdadeiramente proclama o Evangelho. Então, se os irmãos for analisar o dia de hoje, o contexto que nós vivemos hoje, que muitos se perderam. Muitos perderam essa essência.
Muitos perderam esses valores. Valor do amor para com o Senhor e para com os santos. E amor envolve zelo. Amor envolve cuidados. Amor envolve compaixão. Porque justiça e juízo é a base do trono do Todo-Poderoso. É a base do trono do nosso Deus. E aqui, então, o que Paulo está fazendo é porque ele conhecia, ele sabia do testemunho desse servo, que era senhor rico. Disse: eu estou te enviando sabendo disto. Eu estou te comunicando da seguinte maneira: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Então, a conversa de Paulo, a escrita de Paulo, já está meio que intimando Onésimo. Sendo você esse homem bom e justo, sendo esse homem que tem uma boa comunicação da sua fé, que tem uma boa comunicação com os santos e que sabe transmitir essa justiça e esse amor. Assim sendo, sei que você também vai demonstrar isso agora, recebendo esse teu escravo que lhe roubou. Aleluia. E outra coisa, prepare hospedagem para ele, receba ele com honra. Irmãos, nós estamos muito longe disso aqui, viu? Receba ele com honra. E tem mais uma coisa: o prejuízo que ele te deu, coloque na minha conta que eu pago. Alabra, canterebe, a couve, a nácia. Aleluia. Deixa comigo que eu resolvo. Receba ele não mais como escravo, mas como irmão meu e seu. Não só irmão espiritual, mas também carnal. Eu acho que é bom a gente já encerrar o culto e ir para casa pensando nisso. Não, irmão, pode glorificar a Deus. Pode aí extravasar a sua alegria. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, o irmão, olha bem, o irmão, as entranhas dos santos foram o quê? Recriadas. Na minha tradução não existe. Porque pelo seu amor, pelo seu entranhável amor, pela sua justiça. Meu Deus, isso aqui é profundo demais, irmão. Eu tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as minhas, ou seja, as entranhas dos santos foram recriadas. Você já pensou o que é isso aqui, irmãos? Eu acho que é bom tu ir para casa e estudar isso daqui direitinho. E já, né? Deixa Jesus entrar no coração para trabalhar de forma eficaz. Eu me regozijei assim. Eu estou com um gozo tão grande, uma alegria tão grande nas minhas entranhas, no meu ser. Eu estou tão alegre, tive grande gozo e consolação. Será, irmãos, que vamos nos colocar aqui nesse momento? Será que a maneira que vivemos e manifestamos o Evangelho nessa era de hoje, será que dá gozo e alegria a ponto de consolar a alma de alguém a maneira como a gente serve a Deus? Não falo de pregação,
não falo de profecia, não falo de ministério. Eu falo de vida. Eu falo de vivência. Eu falo do viver. Eu falo da maneira de ser. Eu falo do nosso testemunho. Eu falo de relacionamentos interpessoal. Eu falo de relacionamento familiar. Será, meus irmãos? Aí agora eu digo necessário, como Jesus falou com Nicodemos, necessário nos é nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Meu Deus do céu. Porque para ti, ó irmão, meu Deus, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isto, ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que, aleluia, para te mandar o que te convém. Para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo velho, sendo eu tal como sou, um velho. E ele ainda está dizendo que ele está enviando para Filemon alguém de muita estima. Irmão, isso aqui, sinceramente, isso aqui é muito demais, é muito grande, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito profundo, isso aqui é inexplicável, porque Paulo diz assim: de tanto de eu saber quem você é, a pessoa que você é, eu agora me acho no dever, no direito de te enviar algo valioso. É isso que Paulo está dizendo. Você é de confiança e por isso eu vou te enviar algo valioso. Aquele teu escravo que te roubou, a história vai dizer isso, que te roubou, que ficou encarcerado, agora se tornou meu irmão e faz parte da minha vida, não só no Senhor Jesus Cristo, mas também na nossa carne. Está faltando em nós. Uma coisa está nos faltando ainda. E às vezes nós oprimimos alguém por tão pouco. Não é verdade, irmão? Oprimimos alguém por tão pouco. Fazemos conta de coisas tão insignificantes e nos tornamos mesquinhos. Mesquinhos. Tu acha que eu ia receber alguém que me roubou, voltar na minha casa de volta, dormir e ficar na minha casa morando? Quem de vocês aqui faria isso? Quem aqui hospedaria esse ladrão? Que te furtou? Mas isso aqui chama-se transformação de vida. Paulo tinha plena certeza que Onésimo tinha se convertido de verdade. Mas a nossa dureza de coração é tão grande que mesmo você vendo o bom comportamento de um pecador convertido a Jesus, a gente fica, como diz, foi lido o texto nessa noite, preso ao passado. Porque nós falamos de um Deus, nós falamos de um evangelho que nem nós mesmos cremos na eficácia dele. Eu só creio que esse evangelho tem poder para transformar a minha vida de verdade, mas não do meu próximo. Tanto que isso é verdadeiro, porque sempre a gente está apontando para o passado. Não é verdade? Ele era assim, ele fez isto, ela fez isto, e ela era assim, e fez assim, fez assim, fez assim. Irmãos, aonde está realmente a justiça de Deus em nosso coração? Aonde está? É de se pensar. Meu Deus, Senhor, por isto ainda que tenho em Cristo
Por isso que eu tenho ainda em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. O que te convém receber. Esse escravo, ex-escravo, ele agora não é mais escravo, porque Jesus entrou e o libertou. E Gálatas 5 diz, é para a liberdade que Jesus nos libertou. Não para se viver mais sobre jugo de acusação. Não para se viver mais sobre jugo de condenação. Como pode se condenar alguém que já foi perdoado por Jesus? Como se condenar alguém que já foi lavado pelo precioso sangue de Jesus? Se eu prego isso, eu tenho que viver, eu tenho que acreditar nisto. Se eu conheço essa justiça, então logo eu preciso fazer valer essa justiça na vida do meu próximo. Isso é justiça. Isso é justiça de Deus. E a justiça de Deus é acompanhada de misericórdia. Interessante que o apóstolo diz assim: ô Filemão, eu estou te enviando aquilo que eu entendo. Que te convém receber. Te convém você receber. Foi daí que ele saiu e veio para cá. E aqui ele foi liberto. Ele mandou de volta. Te convém você receber ele. Nos convém. Eu devo fazer. Aquilo que convém, eu devo fazer porque me convém fazer. Então eu achei isso de direito. Não manda ele para ser escravo de outro senhor, mas enviar para você, porque você é um patrão crente. E se tu é um patrão crente, crente não pode oprimir crente. Crente não pode oprimir crente. Crente não é para oprimir ninguém. Queridos irmãos, eu estava vendo vários textos. Não vai dar tempo hoje. Na outra semana eu fazer diferente. Se eu não pregar esse, uma outra pessoa irá pegar. Porque eu não é que eu estou velhinha não, mas eu tô bem. Tem que me poupar um pouco com tanta gente nova aqui cheia de unção, com tanta gente aqui cheia de graça, com tanta gente aqui nova. Isso é, não estou velha aí. Olhe com essa ressalva aí. Amém, irmãos? Só para brincar um pouco. Nós vamos aprender sobre justiça. E quando a gente mergulhar nesse conhecimento, nessa fonte de águas profundas, de águas vivas, nós vamos entender o quanto e o quanto nós somos injustos. Aleluias. Oh, Santo Deus, meu Senhor, peço-te por meu filho Onésimo. Ele também chama de filho aqui, viu? Peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Que gerei nas minhas prisões. Peço-te pelo meu filho, que o receba. O receba. O qual em outro tempo te foi inútil, mas agora se tornou útil para o meu ministério e será útil no teu serviço também. Mas o trate como filho de Deus. Não o trate como seu capacho. Não trate como seu tapete. Porque senão o Senhor se levantaria do trono e julgaria a causa. Porque a base do trono dele é justiça e juízo. É a base do trono dele. E ainda vai dizer no primeiro versículo
que nuvem, ele está sentado no seu trono, e nuvem e escuridade o rodeia. E o seu fogo consome os inimigos. Nuvem e escuridade o rodeia. Deus é mistério. Deus é mistério. Não foi coisa pequena, foi grande prejuízo. Ele tinha roubado seu senhor, mas o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Tu tomei a enviar, tu tornei a enviar, melhor dizendo, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Tu torna o receber como o filho que foi gerado aqui nas minhas entranhas, em meio às dores. Receba-o, porque eu o gerei das minhas entranhas e foi dolorido eu gerar ele como filho. E não o maltrate, e não o ofenda. Prepare uma boa hospedagem. E o que ele te deu prejuízo, o que ele está te devendo, põe na minha conta que eu pago tudo. Justiça. Justiça e misericórdia. Justiça e compaixão. Justiça, honradez, atributos de Deus. Princípio estabelecido. Há leis estabelecidas sobre nós. Princípio de honra. O princípio de sermos justos, de termos misericórdia, não oprimir ninguém. Nós temos que ser misericordiosos. Nós temos que ter compaixão do sofrimento do pobre, do necessitado. Nós vamos falar aqui nas quarta-feiras sobre o dever do patrão com o empregado, o patrão crente. O dever do funcionário com o seu patrão, mas o dever do patrão crente para com o irmão crente também, e para com o descrente. E se for olhar, te falar bem a verdade, o sistema empresarial do país, ele é opressor. E nós fazemos parte de um sistema maligno que oprime o pobre, castiga o pobre, mata a alma do pobre, põe o pobre para trabalhar exaustivamente. O patrão se cansa e o empregado não. O patrão se cansa, tem direito a férias e a mordomia. O empregado tem que comer o pão que o diabo amassou. Só é que nós, como cristãos, somos diferentes. Somos diferentes. E deveres para o patrão e para o funcionário. Porque o patrão não pode se aproveitar também do patrão. O empregado não pode aproveitar do patrão, porque o patrão é crente para ele ir lá e aprontar. Não. São partes iguais. Cada um tem sua parte, seu dever a cumprir. Entendeu, queridos? Só é que o ensinamento, ele tem dois lados da moeda. Não é verdade? Tem o patrão e o irmão que trabalha com o patrão, o respeite como patrão. E o patrão o ame e seja justo com o seu funcionário. Porque isso é o mandamento de Deus e que nunca se ensina sobre isto. Entendeu, querido? Que nunca se ensina. Nós vivemos num sistema que a inversão de... Como é que diz? De função, desvio de função. A lei brasileira pega muito em cima disto. Existe a lei trabalhista. Desvio de função é crime. É crime. E todo mundo nessa vibe aí, como diz. Porque o sistema desiste. Então, quando nós, como cristãos, praticamos isso, então nós estamos sendo injustos e estamos burlando a lei. Esse aí é o motivo, muitas das vezes, porque as coisas dão errada na vida de um empresário cristão. Burla a Receita Federal,
porque muitas das vezes, né, para não burlam as leis brasileiras. E por aí vai, meus irmãos. Então nós vamos aprender bonitinho, certinho, porque é melhor ter pouco lucro com contentamento e na obediência do Senhor, do que depois a pessoa ter que sofrer a condenação. É muito melhor ganhar pouco, ganhar menos, que dá para viver, mas sendo justo com o empregado, sendo justo com a lei brasileira. Porque aqui nós vamos ensinar sobre isso, porque que muitos cristãos falem, vai à falência. O porquê que muitas das vezes perde muito. Entendeu? E outra coisa, e não perdoa nada. Tem prazer em perder, tem prazer em ser roubado, tem prazer muitas vezes em tomar prejuízo, mas quando é para ele perder alguma coisa, não quer perder nada para ninguém. Cristão não procede assim. Labracanterebe, a couve, a nástia. Estão entendendo, irmão? E é esse o motivo, muitas das vezes, porque as coisas dão errada. Então nós vamos, porque o conhecimento liberta. E pelo conhecimento, nós vamos saber, pelo ensinamento, quando estamos agindo com justiça ou com injustiça. Entendeu? Porque o que importa no meio de tudo é a gente fazer a vontade de Deus. A nossa vida não se resume nas coisas terrenas. A nossa vida não se resume só no ganhar, no ter. Mas se resume também a gente, né, preocupar com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Minha filha trabalhando em uma empresa, numa faculdade, e ela ficou doente, teve um nervo ciático, doente, problema, tomando injeção e tal, né? De tanto ficar sentada, tanto tempo ali sentada em uma cadeira não muito confortável, então veio atingir a coluna dela e veio atingir o nervo ciático. E aí tá pensando que a mulher queria liberar? Não. O médico deu aqueles dias para ficar em casa. Ela ficou ligando. Você vai vir amanhã? A menina deu atestado. Você vai vir amanhã? Não, doutor, eu tô assim. Não, você vai vir amanhã. A mulher é crente. Você vai vir? Aí a senhora ligando. Não, vai vir. Aí hoje ela não estava bem, que nervo ciático, quando começa, o negócio é ruim, para ficar sentada ali, toda hora andando. Aí ela já teve que ir para o hospital e pegou mais 7 dias. E a mulher, não, você vai vir amanhã. Assim, doutora, eu não estou aguentando. Mas se fosse ela, estava lá no melhor hospital, melhor coisa. Quer dizer, é porque empregado é o quê? Animal? Entendeu, irmão? Quer dizer, cadê a preocupação com a alma? Cadê a preocupação com a irmã? Cadê a preocupação com o estado físico da outra pessoa? Ou seja, a pessoa quer apenas a mão de obra. Que se vire. Não está nem aí. Falta misericórdia, falta justiça e falta compaixão no coração de muitas pessoas. Não está nem aí. Patrões que gritam com seus funcionários, que grita, que humilha, sabe, que fala um monte de palavra desprezível. Cristão, eu digo que eu trabalhei na casa de cristão quando eu, morei aqui, e é terrível, irmãos. É muita humilhação, fazem conta de tudo. Prefere jogar fora, prefere que estrague, prefere que apodreça, prefere mais do que dar aquele funcionário que sabe que é um pobre, que passa fome, que ganha pouco, tem uma vida de muita necessidade, de muita escassez, depende daquilo ali para sobreviver, está trabalhando ali porque precisa. Além de tudo isso, ainda a humilhação, ainda o desprezo, a opressão, a carga horária excessiva. Mas no dia com funcionários assim, não, hoje eu vou chegar mais tarde e agora aquele problema. Irmão, tudo isso nós precisamos aprender a como proceder, porque isto é a palavra de Deus que nos ensina a sermos justos,
a termos sentimento de compaixão pelas pessoas, independentemente de qualquer coisa. Irmãos, tenha o seu funcionário como seu irmão em Cristo. Tenha o seu patrão como irmão em Cristo, mas também como seu patrão. Respeito, né? Tudo certinho. Se tudo andar de acordo com a palavra, não vai ter problemas. Porque às vezes alguém acha que porque trabalha na casa de um irmão cristão, então ele acha, vai bagunçar o coleto, vai, e tal. Não, tudo no seu devido lugar, tudo certinho. Porque as coisas com Deus é com ordem e decência. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, abençoa aqui os irmãos na live. Toma nas tuas santas mãos, ó Pai querido, cada pessoa que estar, e que vidas sejam edificadas, sejam tocadas. Pai, que cada um de nós aprendamos acerca da misericórdia, acerca de justiça, acerca de perdão, acerca, Pai, de crer que quando o Senhor entra na vida de alguém, esta vida é transformada pelo poder do teu sangue na cruz do Calvário. Toma cada internauta nas tuas mãos nessa noite, libera sobre eles a tua bênção e os livra de todo mal, em nome de Jesus.